Seguinte, o Vasco mudou os termos de empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa. Antes tinha como garantia 20% da SAF Cruz Maltina. O Vasco conseguiu reduzir e agora tem somente 10%. E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da empresa Crefisa, falou que gosta muito do estilo de SAF. Você, torcedor vascaíno, queria a Leila no Vascão? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E tem atacante cravando vaga no Vascão, o atacante Kaique do Bahia, cria de Xerém e que é torcedor declarado do Vasco da Gama, fez um símbolo após o jogo contra o Flamengo. Será ser um bom reforço para 2026 para o Vasco da Gama? E após o jogo do Vasco contra o Vitória no domingo, o Vasco vai ter uma reunião no dia de hoje para discutir a situação do gramado de São Januário, que está feio e ruim. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar. E, cara, falta muito pouco da gente chegar à marca de 18.200 inscritos. Então se inscreve aí e dá aquela moral. Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a situação do gramado de São Januário. Eu sempre falei aqui pra vocês que o gramado de São Januário, ele sempre foi feio, nunca foi bonito, mas que ele não era ruim. O gramado de São Januário era bastante elogiado, tanto pelos jogadores do Vasco, tanto pelos jogadores adversários. Só que dessa vez o gramado de São Januário, depois do último jogo contra o Vitória, a gente viu que além de estar horroroso, sinceridade, a gente ama o São Januário, é o nosso caldeirão, a nossa colina histórica, mas fato é, o gramado de São Januário tá horroroso, tá feio, e agora também tá ruim. Então agora a gente não tem aquele argumento de falar, ah, é só aparência, é só estética. Não, o gramado de Januário tá feio e tá ruim também. Então vamos lá, segundo informações do Atenção Vascaínos, o Vasco terá uma reunião muito importante no dia de hoje, terça-feira, dia 7/10, para tratar do gramado de São Januário e discutir como melhorar a sua estética, como melhorar a aparência, né, pelo menos. Até porque nas transmissões fica muito feio realmente, por mais que antes o gramado de Januário ele era feio, mas era bom, mas, pô, visualmente é muito feio realmente o gramado do São Januário. Dessa vez tá feio e ruim, aí que não pode. Então vamos lá, já pensando no próximo jogo, vai estar buscando aí essa melhora na aparência do gramado do São Januário. O clube vai cobrar a Greenleaf, que é a empresa responsável pela manutenção do gramado do São Januário, por melhorias, principalmente na parte estética. Aí que eu falo pra vocês, o gramado de São Januário, ele não é um gramado horroroso, longe disso, mas é um gramado que não está no bom estado hoje, não tá. Aparentemente, é um gramado muito feio, é um gramado horrível mesmo, só que jogando bola lá, não, a bola rola até tranquilamente, não é igual, pô, tem muitos gramados na Campeonato Brasileiro Série A que o gramado é horroroso. Só que o gramado do Januário, o que peca muito é na aparência. A aparência do Januário fica com essas manchas, né? Por mais que essas manchas não atrapalham absolutamente nada na partida, na bola rolando, nada, mas é uma aparência ali horrorosa. Vamos ser sinceros, olha essa imagem aqui, parece até que o gramado é abandonado, né? Enfim, o Vasco vai ter uma reunião muito importante no dia de hoje para tratar sobre essa situação no gramado São Januário, que é algo muito importante, visando o próximo jogo do Vasco, que vai ser pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. O Vasco vai ter 2 jogos agora, um fora de casa contra o Fortaleza, vai ter esses 10 dias de parada para a data FIFA, volta no dia 15 contra o Fortaleza lá em Fortaleza, no Castelão. Depois o Vasco joga, né, na segunda-feira contra o Fluminense no Maracanã, e aí depois o Vasco joga, se eu não me engano, no São Januário. E aí então, cara, vai ter tempo de sobra para poder melhorar pelo menos a aparência do gramado de São Januário. Enfim, é algo importante pra gente poder falar, beleza? Bom, vamos começar falando sobre um outro assunto aqui agora, que é sobre a Leila Pereira. Os bastidores do Vasco da Gama, é claro que estão, pô, nos melhores momentos, o Vasco tá bem no Campeonato Brasileiro, nas últimas 7, 8 partidas aí o Vasco quase não perdeu, o Vasco perdeu somente pro Palmeiras, se eu não me engano, o Vasco do Bahia, do Cruzeiro, empatou com o Flamengo, enfim, o Vasco vem de bons resultados. E aí, cara, nos bastidores do Vasco da Gama não se fala outra coisa ao não ser Leila Pereira, né? Presidente do Palmeiras, o que ela tem a ver com o Vasco, João? Vai falar já já sobre isso. Vamos lá.
Segundo informação do Globo Esporte Vasco, do Bruno Murito, do Rafael Zarco, o Vasco mudou os termos do empréstimo, né? O Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa, onde a Leila Pereira é dona, e colocou apenas 10% da garantia da SAF Cruz Maltina. Então vamos lá, o Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa, né, de 80 milhões de reais, e aí, como garantia de que o Vasco não pagar esses 80 milhões de reais, a Crefisa vai ficar com 10% da SAF do Vasco. É isso mesmo que você ouviu. Então vamos lá. O Vasco mudou os termos do empréstimo e colocou apenas 10% da garantia da SAF Cruz Maltina como um empréstimo para a Crefisa. Antes o clube tinha colocado 20%. Então antes tinha 20% da SAF do Vasco, agora o Vasco conseguiu reduzir para 10%. A direção seguiu o conselho do administrador judicial conjunta e entrou em contato com a instituição financeira pedindo a mudança, que foi aceita. O valor de 80 milhões de reais e as outras condições do empréstimo seguem os mesmos. Então tudo continua normal, só isso que mudou, que é a porcentagem da SAF do Vasco da Gama. Então vamos lá, o Vasco pegou esse empréstimo com a Crefisa, onde a Leila Pereira é dona, né? Ela e seu marido, que é o Lamáquia, que é amigo do Pedrinho também. E aí, cara, como garantia de que se o Vasco não pagar esse empréstimo, a Crefisa fica com 10% da SAF do Vasco da Gama. É isso que você ouviu. Então é importante a gente saber sobre essa situação, né, da Leila Pereira, do Lamáquia, da Crefisa e tudo mais, que estão envolvidos ali em uma situação ali no Vasco da Gama, que pode, talvez, o pessoal tá falando sobre o name right de São Januário, talvez da Leila ser dona, né, da SAF do Vasco da Gama. Enfim, vamos discutir em relação a isso. E aí, sobre SAF, a Leila deu uma entrevista à Record e falou o seguinte: Leila negando que tenha vontade de assumir a CBF e diz: eu gosto de clube, eu gosto muito em SAF. Foi palavras ditas pela Leila Pereira lá na Record. Não posso colocar o vídeo aqui agora pra vocês, porque senão a Record derruba o nosso canal e é isso que a gente não quer, né? Mas enfim, a Leila nesse vídeo ela falou: eu gosto de clube, né, do Vasco, de algum clube, e acredito muito em SAF. Então, cara, será que tem algum mistério aí nessa situação da Crefisa com o Vasco da Gama, ou com o name right de São Januário? Cara, não sei. Vai ser assuntos pros próximos dias, mas alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí, porque a Crefisa aceitou normalmente esse pedido de redução do Vasco da Gama de 10% da SAF para eles, de garantia. Tem alguma coisa ali que a gente não sabe ainda, uma hora a gente descobre. Enfim, uma outra informação importante pra gente poder saber é sobre esse atacante que tá na tela aí, o atacante Kaique. Ele é cria de Xerém, cria do Fluminense, mas hoje ele joga no Bahia. E cara, por incrível que pareça, o Bahia venceu o Flamengo, graças a Deus, pelo Campeonato Brasileiro no placar de 1 na Fonte Nova, né? Um placar de 1-0. E aí o Kaique fez o símbolo da Força Jovem, né? E aí a galera ficou perguntando: ué, ele é vascaíno? Tá aqui, ó. Colé, 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 sou da força. Ele colocou. E aí colocou ali aquele sinal da Força Nova que eu não vou repetir aqui, mas tá na tela pra vocês, né? E aí, cara, a galera, né, como sempre, os torcedores do Vasco foram procurar nas redes sociais do Kaique e encontraram algumas coisas. Tá aqui, ó. O pai do Kaique, torcedor do Vasco da Gama, vestindo a camisa do Vasco, né? Com bolo do Vasco. Mano, o tema da festa do pai do Kaique, né, foi do Vasco da Gama. Então, cara, tá mais do que na cara de que a família do Kaique é a vascaína. E ele, consequentemente, também é. E aí, após aquela vitória em cima do Flamengo, ele colocou aquela foto nas redes sociais e tudo mais. E a galera repercutiu bastante nas redes sociais. E aí, cara, você acha que seria uma boa, um reforço pro Vasco da Gama em 2026? Eu fui procurar alguns dados do Kaique para ver se agrada, se não agrada, pra gente poder debater aqui no nosso canal. Então vamos lá, ó. Kaique, jogador de 22 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, é vascaíno, a gente já sabe disso. Tem 1,72 de altura, joga pela ponta direita, ele é antigo jogador, inclusive convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, tá? É importante saber sobre isso.
É um jogador que tem contrato com o Bahia até o dia 31/12/2029. O valor de mercado dele é de 6 milhões de euros. Então é muito, muito alto o valor, querendo ou não, né? Ele joga pela ponta direita, principalmente a sua posição favorita. Joga também pela ponta esquerda como meio-campista, como meia ofensivo. É um jogador, pessoal, que nasceu ali, né, em Xerém, foi criado pelo Fluminense e tudo mais. Por mais que ele é vascaíno, mas ele cresceu lá. E aí ele foi vendido ao Manchester City. Isso mesmo, ele foi vendido por por 10 milhões de euros. Na época, em 2021, ele foi vendido para o Manchester City. Aí o Manchester City emprestou ele para um time português, né? P. Ferreira o nome. Aí depois o Manchester City agora, né, que tá com o Grupo City no Bahia, o Manchester City vendeu ao Bahia o jogador. E agora o Kaique tá lá no Bahia nesse exato momento na temporada 2025. A gente pode dar uma olhada aqui na temporada 2024 e 25 do jogador. Ele fez bastante partidas. Ele jogou 48 jogos, fez 2 gols, 5 assistências, 5 cartões amarelos e 1.701 minutos jogados. Tem um Kaique com a camisa do Bahia, tá? Na temporada 24 e 25. A temporada 22 e 23 do jogador, a gente pode também dar uma olhada aqui agora, só esperar carregar, né? Mas é importante a gente saber sobre isso. É um jogador que não é titular do Bahia, mas ele entra em praticamente todas as partidas, né? Você pode dar uma olhada ali que ele entra em praticamente todas as partidas. Temporada 22 e 23, ele fez 37 jogos, 3 gols, 4 assistências, 7 cartões amarelos e 1.657 minutos jogados, né? É um jogador, como eu falei pra vocês, ele entra em todas as partidas, tem partidas que ele é até mesmo titular, né? Então é importante a gente saber sobre isso, né? Eu tô fazendo essa pesquisa aqui, não tem nada de informação de que o Kaique pode vir pro Vasco, nada disso, tá, pessoal? Vou fazer uma pergunta pra vocês. É um cara que torce pro Vasco, brasileiro, foi vendido na época do Manchester City, então tava jogando muita bola. Talvez possa estar na mira do Vasco da Gama para a temporada de 2026. Talvez possa ser um reforço para o Vasco da Gama pro ano que vem. Vamos ver aí, vamos ver o que acontecer, né? É um jogador que, pelos números ali, não me alegrou muita coisa não. Mas pode surgir no Vasco aí a qualquer momento, um cara que é vascaíno e que com certeza absoluta daria a sua vida dentro de campo, né, representando o Vasco da Gama. Enfim, falamos desse vídeo sobre Leila Pereira, sobre ela falar também que gosta muito de clube e que acredita muito em SAF, né, falamos também sobre o Kaique, que acabei de falar pra vocês, e falamos também sobre a situação no gramado São Januário. Tendo mais atualizações do Vasco da Gama, obviamente, eu trago aqui no nosso canal, né? Como eu falei pra vocês, a gente tá nessa parada pra data FIFA, então quase não tem conteúdo, quase não tem notícias. Então, cara, talvez aí, lógico, tendo um dia aí cheio de notícias e tudo mais, eu trago 2 vídeos pra vocês, 3 vídeos, seja o que for. Mas tendo poucas notícias, trago um vídeo por dia pra vocês aí, tranquilamente. Como esse no dia de hoje, não tem tantas informações do Vasco, né? Acho que as principais informações são essas, estão na tela pra vocês. Então acho que não vai ter outro vídeo aqui no canal, a não ser que surja uma informação muito importante, tá? Então fiquem de olho aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas, Vitória Vascão!